Hoje, milhares de norte-americanos definem o futuro da maior economia do mundo. Donald Trump e Joe Biden disputam a presidência do país. E sobre isso, a gente conversa agora com o Rodrigo Constantino, que é colunista aqui na Record News e também do portal R7. Rodrigo, boa tarde. É uma eleição histórica, né? Boa tarde. É sem dúvida uma eleição histórica, tem inclusive uma votação recorde já antecipada, né? Algo estimado aí perto de 100 milhões de votos por correio, muito medo de pandemia também, mas eu acho que, obviamente, teve um engajamento grande, é inegável, e muitos estão identificando que quem votou de forma antecipada por correio tem uma probabilidade maior de votar em Joe Biden, né? Então, isso está alimentando aquilo que já vinha com as pesquisas, algumas bolsas de apostas, mostrando que Biden deve levar essa. Eu confesso, que eu considero um pouco prematuro, porque aqui nos Estados Unidos é preciso lembrar que tem os colégios eleitorais e tem esses estados chaves, como Pensilvânia, como aqui a Flórida mesmo, que são conhecidos como os swing states, né? Então, são poucas margens de voto para um lado ou para o outro, porque não são estados coloridos, né, ou azul democrata ou vermelho do republicano, são aqueles que são chamados os purple states, né, ficam no meio do caminho, e dependendo de quem levar nesses estados, leva o colégio eleitoral para si. Então é muito, muito difícil você acertar essas previsões aqui com base em pesquisas nacionais. Por isso que erraram tão feio também lá em 2016. Então eu me reservo ainda o benefício da dúvida, mas eu estou vendo aqui realmente um engajamento recorde, né? Poucas vezes se viu tanta gente participando. Eu acho que é porque está claro para muitos americanos que tem uma divisão muito transparente aqui, né? O Partido Democrata vem com uma bandeira muito mais estatizante, tentando, inclusive, reverter muitas políticas tidas como conservadoras do Donald Trump no judiciário, na economia, enquanto que o Trump ele vem reforçando essa mensagem, né, de fazer a América grande novamente, primeiro lugar a América, e não devemos olhar com desprezo para a trajetória do país, pedindo desculpas, com vergonha, mas sim com orgulho do que a nação representa. Então, essa divisão está muito clara. Vamos ver o que o eleitor vai escolher. Inclusive, você chamou bastante atenção nessa questão da grande quantidade de votos antecipados, e a gente lembra que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. Exatamente, o voto é facultativo, aliás, é bem lembrado porque é um outro fator que traz muita dificuldade nessa questão de pesquisas, porque o sujeito às vezes responde que vai votar em um ou não, tem intenção, mas no dia ele pode não estar com vontade de votar, está com frio, não bateu ânimo, né? Então, o voto facultativo, o voto voluntário, ele realmente pode atrapalhar pesquisas, mas como a gente viu esse grau de engajamento nos votos antecipados, eu acho muito difícil não ter votação. Eu pretendo sair de casa já para ter, inclusive, um pulso melhor de como é que estão as filas em alguns lugares de votação aqui perto, mas eu tenho para mim, e já tenho alguns indícios disso, algumas imagens, né, que vamos ter filas grandes, ou seja, as pessoas estão cientes de que existe aí uma definição de um curso muito distinto, muito diferente para a América nos próximos 4 anos, dependendo de quem levar, né? Então, eu acho que se furtar da sua participação numa hora dessas, mesmo que existam umas teorias, né, de que, racionalmente falando, o seu voto significa muito pouco dentro do total, então não há muito por que você se engajar, mas, na verdade, a gente sabe que essa participação da cidadania é sim relevante e muitos americanos têm isso muito enraizado na cultura, né? Então, eu imagino que vamos ter uma votação expressiva. Rodrigo, você comentou que vai sair de casa para sentir como é que está o clima nas ruas aí nos Estados Unidos. Nos últimos dias, você acha que a tensão aumentou entre os eleitores? Acho que sim. Acho que, inclusive, eu tenho algumas informações aqui de autoridades, de xerifes aqui no meu condado, né, que estão alertas, estão preocupados, né, porque tem 2 coisas que podem acontecer, né, e isso seria o pior cenário do ponto de vista de, enfim, não só do cidadão americano, mas de investidores, e o mundo inteiro fica atento, né, à eleição americana, porque são os líderes aí do mundo livre ocidental. Um caso é o Trump perder e
por uma judicialização, ou seja, tentar entrar na justiça e questionar se houve fraude ou não e gerar uma demora no resultado final. E do outro lado, se o Trump for reeleito, e essa é a preocupação das autoridades aqui, existe sim um clima de uns movimentos mais radicais, né, como Antifa, até o Black Lives Matter, que são simpatizantes do candidato democrata e odeiam com todas as forças o Trump. Se o Trump for reeleito, pode ser que a gente veja aí algum tipo de baderna, de quebra-quebra, de tentar gerar uma confusão nas ruas, né? Então, as autoridades estão atentas, tem alguns comércios que colocaram, inclusive, já tapumes, madeira, para tentar se prevenir, né? Eu acho que talvez seja um medo exagerado, mas nós nunca vimos uma polarização tão grande assim e uma tensão no ar dessa forma, até porque há precedentes, né? Nós vimos aí manifestações durante a pandemia, né, desses grupos que espalharam vandalismo, incendiaram cidades, né? E isso, inclusive, gerou um trunfo para a campanha do Trump. Ele perdeu a economia por conta da pandemia, que vinha muito bem, né? E ele mudou, ele soube se adaptar e deu uma guinada para essa questão de lei e ordem, e ele ficou praticamente reproduzindo essa mensagem de forma diária nas redes sociais, né? Lei e ordem, porque o americano médio, ele não quer saber de confusão, ele quer saber de emprego e segurança, né? Então, eu acho que isso aí pode, inclusive, ter desgastado aí a campanha do Joe Biden na reta final, assim como aquele escândalo envolvendo o filho dele, o Hunter Biden, em países como a China, né, como a Ucrânia, e isso tudo gerou um desgaste para o candidato democrata que a mídia tradicional aqui nos Estados Unidos fez de tudo para abafar, e inclusive redes sociais também. Mas a gente sabe que hoje em dia, né, não existe muito esse controle, a bolha estourou e muitos americanos tiveram acesso a esse escândalo e isso não pegou nada bem para o Joe Biden. Bom, é uma eleição que desperta atenção mundial. Na sua opinião, né, sobre a política internacional, quais são as diferenças entre os dois candidatos? São muitas e são importantes, né? Para o caso do Brasil, fica muito claro, não só nós temos um presidente alinhado e que simpatiza de forma pessoal, né, com o presidente americano, isso seria bom para aproximar o Brasil ainda mais dos Estados Unidos, com acordos comerciais e tudo, caso o Trump seja reeleito, já vinha sinalizando nessa direção, né? Como o Joe Biden, vamos lembrar que num debate e na página oficial da campanha dele, ele responde de forma muito direta que ele trata a Amazônia como um patrimônio do mundo e não como algo do Brasil, pertencente ao Brasil. Então, ele ignora a soberania nacional. No caso brasileiro, ele trata o Brasil como um país de terceira categoria, como se fosse um Irã da vida, onde ele ameaça ali com sanções e tudo mais, se a gente não seguir as recomendações globalistas em relação à Amazônia. Além disso, o Partido Democrata, via de regra, é mais protecionista. Apesar do Trump ter essa pegada, né, do primeiro lugar à América e tudo mais, na prática, o Partido Democrata é ainda mais protecionista e isso pode dificultar a venda de produtos brasileiros para os Estados Unidos. E, por fim, pode vir aumento de impostos nos Estados Unidos, o que vai piorar o crescimento econômico aqui, na percepção de muitos economistas, e eu me incluo nesse grupo, e isso poderia ser prejudicial para o mundo como um todo, porque os Estados Unidos ainda são locomotiva do resto do mundo. Agora, do ponto de vista geopolítico, tem a questão da China, que é o fator de grande tensão aí no ar, né? O presidente Trump fala mais grosso, fala mais firme com a China, né? E eu, particularmente, acho que isso é positivo para o mundo livre. Vamos lembrar que quando tinha a ameaça soviética, quando o Ronald Reagan foi eleito, muita gente temia o pior. Ah, ele é beligerante, ele é agressivo na retórica, isso vai gerar uma guerra. E na prática, o que nós vimos? O fim do Império Soviético e a queda do Muro de Berlim em 89. Agora, o Trump está conseguindo acordos de paz na região delicadíssima do Oriente Médio, conseguiu colocar o ditador coreano na mesa para negociação, conseguiu acuar um pouquinho a China e a Rússia. Então, o Trump, como essa postura do xerife que fala grosso, né, isso consegue obter resultados que nem sempre a postura de diplomacia mais delicada, mais soft dos democratas entrega como resultado, né? Então, eu acho que do ponto de vista dos países ocidentais, é melhor que o Trump vença também nesse sentido. Bom, vamos ver então o que vai dar. Muito obrigada pelas informações, viu, Rodrigo?